Família cruzeirense, o Cruzeiro se preparando aí para essa última rodada do Campeonato Brasileiro, né? O Cruzeiro que tá no mercado, pessoal, o Cruzeiro não desistiu de alguns jogadores, ok, tá emprestando outros, né? Inclusive para o São Paulo, mas pessoal, sem sombra de dúvida, mesmo se o Cruzeiro não contratar ninguém nessa janela, eu acho que o Cruzeiro já tem um grande elenco, né? Um elenco capacitado aí para fazer frente ao futebol brasileiro, né? A Flamengo, a Palmeiras, a qualquer outra equipe, né? Inclusive, a gente venceu os dois, né? Então, agora a mídia já começa a olhar para o Cruzeiro com um olhazinho que diga assim, aquele time ali bateu o Palmeiras e bateu o Flamengo. Pois é, o Cruzeiro tá firme, tá forte aí. Eu acredito nessa temporada em conquistas, né? Quem sabe um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil, para colocar o Cruzeiro nos trilhos, né? E o que será que a mídia tá falando sobre isso, né? Tem também a situação do Atlético que tá complicada, né? Créditos do vídeo, né? Os donos da bola de Minas, TV Bandes Minas, link na descrição. Final do vídeo deixa a minha opinião, vamos lá. São Paulo perdeu o Caleri, né, por muito tempo, e o São Paulo tá em busca de um socador. Achou o socador aí, ó. Porque eu queria saber de vocês se vocês concordam com o movimento de liberação do Dineno. Começa com você, Valuzia. Cara, então, eu falei, acho que foi na sexta-feira ainda, né, que o Dineno, ele vivia um dilema aqui no Cruzeiro, além da forma que o time joga hoje não ser exatamente casar ali com a forma que o Dineno joga, os atacantes que têm sido utilizados pelo Jardim muito bem, Caio Jorge, o próprio Gabigol, enfim, e hoje o Bolasie até está à frente do Dineno, né? O que acontece? O Dineno tem contrato com o Cruzeiro até o final do ano e casou com essa situação do São Paulo, né? O São Paulo que o Thiago pode até falar melhor, parece que o Zubeldia não coloca muita fé no André, que hoje é a principal alternativa para esse homem mais avançado jogando no São Paulo. O Caleri vai ficar um bom tempo, só volta o ano que vem ao futebol, e então acontecendo essa situação. É importante lembrar que o Dineno, ele tem ganhos importantes no Cruzeiro hoje, tem um salário importante no Cruzeiro, então o São Paulo vai arcar com essa situação. O que ainda não se sabe, aí até uma continuidade na apuração do Samuel Venâncio, é se o Cruzeiro vai receber, caso o São Paulo resolva adquirir o Dineno, lembrando que o Dineno tem contrato até o final do ano, então nesse meio de ano já pode assinar o pré-contrato, se entre Cruzeiro e São Paulo existe algum tipo de acordo para que o Cruzeiro receba alguma compensação financeira, ainda que não seja uma compensação importante, mas é a parte da história ainda que a gente precisa saber. Eu acho que acaba sendo importante para o Dineno, que precisa jogar e cada vez menos ele teria situações para poder jogar, já disse, não é porque o Dineno é um atacante que não tem a sua utilidade, mas não casa com aquilo hoje que coloca em campo o técnico Leonardo Jardim. E em termos de você pensar em um jogador que não tem sido tão utilizado, que vai ter pouca rotatividade no elenco e tem um salário importante ali parado, acho que por esse aspecto é bom para o clube e é bom para o atleta também. Valdo, deixa eu fazer uma pergunta para você. Com as características do Dineno, tem algum outro atleta no Cruzeiro? Não, não tem. E você não acha que é necessário, independente da característica que o treinador busca, você manter um jogador com uma característica totalmente diferente para uma situação de emergência? Se ele tiver num processo de rotatividade, o Elton, o Dineno, ele tem tido dificuldades no Cruzeiro, não até somente nos jogos, tá? Até mesmo em trabalhos internos ali, isso é uma informação. Então, você ter a característica, mas não ter as possibilidades, ficar mantendo um jogador, repito, que com vencimentos importantes, como é o caso do Dineno, em uma situação de jogo pode ser que aconteça do Dineno ser utilizado. O entendimento da comissão técnica, mas do Cruzeiro e do próprio jogador, acho que o staff do jogador, o Dineno quer jogar. Ele mesmo, o Dineno, disse, eu não irei jogar, ele teve uma zona mista que ele falou, não vou jogar por solidariedade, não. Acho que até que ele usou esse termo, eu não vou entrar em campo por solidariedade, né? Ele precisa de minutos, mas ele não reivindicou isso nos microfones, porque ele entende o processo que ele está fazendo. Infelizmente, para ele, Dineno, o time das coisas que aconteceram, ninguém quer se lesionar como ele se lesionou. Nossa, ele estava voltando ainda, vamos lembrar, ele machuca o ligamento cruzado anterior, depois de ter voltado
voltado de uma cirurgia recentemente de pubis, onde ele ficou 3 meses parado. Então, infelizmente para ele, a história no Cruzeiro provavelmente esteja chegando ao fim e com times muito ruins de lesões. Ô, Valor, eu vejo esse mecanismo, porque assim, se você parar para analisar, o Cruzeiro tem 2 competições, o Brasileiro e a Copa do Brasil, e no momento decisivo. Então, assim, é time titular o tempo todo, não tem como você ficar assim, vou poupar um ou outro, é time titular. Ele não tem sido muito utilizado e tem várias peças que ficam no banco que tem uma prioridade maior que a dele. O fato dele ter que poder assinar um pré-contrato no meio do ano, isso tem um peso, e você tirar esse valor da folha agora e de repente agregar, porque o Cruzeiro tem necessidade de contratação agora. De repente você realocar aquilo que você deixa de pagar para ele, para a vinda de outro jogador, de repente um zagueiro. Eu acho que estrategicamente hoje o Cruzeiro para mim faz o movimento de não ter o luxo de ter um jogador que vai ficar ali, que não vai ser muito utilizado e sabendo que ele tem contrato. Talvez se o prazo do contrato fosse maior, o pensamento pudesse ser diferente. O Cruzeiro joga muito com a bola pelo chão. Eu até fui e é onde o Dineno enfrenta um pouco mais de dificuldade. Mas se de repente o Cruzeiro precisar botar alguém para brigar com o zagueiro pelo alto, esse alguém então hoje, Bolassi. E tem sido Bolassi, que está à frente do Dineno. Pelo menos até o final desse ano é isso. E caso o Cruzeiro, informação até há pouco de Samuel Venâncio, caso o Cruzeiro, vamos supor, daqui a pouco o Lautaro saia também. Pode ser, tá, pessoal, que o Cruzeiro vá atrás de mais um atacante e aí com características, não quer dizer que você vai achar outro Caio Jorge, né? Mais próxima daquilo que é a característica do Caio Jorge. Um cara com mobilidade, mas que também consegue ter presença diária, ou seja, é uma clara indicação de que o perfil do elenco, por conta daquilo que achou como montagem o técnico Leonardo Jardim, acaba tendo essa necessidade até, eu diria, de mudança. Olha aqui, o Cruzeiro confirmou a contratação, a renovação do Romero e efetivou, oficializou a contratação do Marquinhos e agora essa questão aí envolvendo o Dineno, que ainda não está definido, mas a negociação está em andamento, né? E ainda tem o Pinto, né, que está chegando, né, pro scout. Aí amanhã a gente vai falar muito disso, porque segundo um grande amigo, que era da imprensa e não é mais, o Pinto é bom, hein? Pinto é bom mesmo, principalmente na questão de análise de mercado e tal, o cara é bom demais. Olha aqui. E poder alongar, como você disse, essas dívidas têm esse aval, né? Você vê facilidade do Atlético ao quitar uma parte dessas dívidas com os bancos, ele conseguir isso, que o banco ele estenda isso, mesmo tendo um aval, o banco teria esse interesse de alongar isso para o Atlético, já que tem um aval lá. Acho que sim, né? Pagando uma parte, né? Fazendo um aporte, pagando uma parte à vista e alongando um pedaço maior com o aval, talvez fosse uma solução que os bancos aceitariam, né? O aval vale, a gente está falando de pessoas ali, empresários de relevância no mercado, que têm patrimônio e tudo mais, então não me parece algo improvável, me parece algo até razoável, especialmente recebendo uma parte à vista através de algum aporte de capital que é o que se fala. Ô César, eu recebi algumas mensagens aqui me perguntando detalhadamente como chegar até o número de 2,3. Fazendo a matemática, como vocês chegaram ao valor de 2,3, que hoje é a dívida do Atlético? Porque o Atlético apresenta, e mostramos na entrevista, que o Rafael Menin apontou de 1,4. Tenta explicar como se eu fosse uma criança de 5 anos, como que alcançou o valor de 2,3. Obrigado, César, mais uma vez. Tá bom, vamos lá. Estou com a planilha aberta aqui, vocês não veem, mas eu tô com ela aberta aqui. Então vamos lá, só de bancos e de valores a pagar para terceiros e tudo mais, e por de longo prazo, a gente está falando de 1 bilhão e 1. 1 bilhão e 1 milhão de reais. Aí se eu trouxer aqui valores a pagar para clubes, agentes, enfim, fornecedores e tudo mais, são mais 352 milhões. Tem salários e encargos de 119, e aí alguns não consideram salários e encargos como dívida, mas assim, quando o clube paga dentro do prazo de 30 dias normalmente, que é o que se paga, né?
eu vou estendendo, isso vai virar uma dívida, vai virar um problema. Se você paga em 30 dias, o valor vai ser pequeno. Se você leva mais tempo, esse valor cresce, né? Porque você paga 2, 3 meses depois. Então só aqui são mais 119 milhões. Aí eu tenho 554 de adiantamentos diversos, né? Tem a parte da Arena, mas tem outros adiantamentos que o clube recebe. E depois tem a parte de dívidas renegociadas, são mais 298 milhões. Então, quando eu somo tudo isso aí, dá 2 bilhões 304, que é a soma das dívidas do clube. Se eu descontar ali o caixa, vai ficar um pouquinho menor do que isso. Então, quando apontam a dívida de 2,3, faz todo sentido. Sim. E não tem ninguém querendo a desgraça do clube quando aponta isso, né, César? Não, claro que não. Aqui é uma conta do que está no balanço, só uma questão de critério. O meu critério não considera, por exemplo, os adiantamentos, porque depois toda conta que você vai fazer a dívida em relação a alguma coisa. É o que eu sempre digo, né? Se você deve 1.000, mas ganha 5.000, é uma coisa. Se você deve 1 milhão, mas ganha 50 milhões, é outra, por mais que o valor bruto seja muito maior. Então, no caso aqui, a gente sempre compara com a receita. Se eu desconsidero o adiantamento da receita, né, da dívida, mas eu considero ele na receita, eu estou gerando um benefício para o clube, né? Ele tá com uma dívida teoricamente menor. Então a gente considera nas duas pontas, tem o adiantamento e tem a receita com o valor adiantado. E aí, descontar o conto a receber também não é exatamente a melhor alternativa, considerando o que eu comentei sobre o perfil dos clubes no Brasil. A grosso modo, diante de tudo que foi apresentado, diante de tudo que você assistiu, diante de todas as contas feitas, não há outro caminho para o Atlético senão o aporte. Se no contrato da SAF, entre os 4 R's, se lá está exposto que em caso de necessidade o aporte será feito, legal, todo mundo concordou. Se não está... E aí, vamos imaginar que amanhã o Rafael acorde de bom humor e diga: vou colocar mais 700 milhões no Atlético. A sociedade, ela sofreria de solução? Se não está, mas ele vê como único caminho, ele pode peitar, fazer o aporte de 700 milhões e automaticamente haveria dissolução da sociedade? Não é dissolução, né? O que acontece é uma diluição. Então, se cada um tem 25% e só um faz o aporte, você faz as contas e aí ele passa a ter uma maioria na sociedade, diminuindo a participação dos outros. Então, é isso que acontece. Precisa ver, como você comentou, se o contrato obriga ou não, dá a possibilidade ou não de se acompanhar em caso de aporte. Mas é isso, né? Em geral, se só um faz e os outros não fazem, a tendência é que nos contratos, se você dilui os outros, eles passem a ter uma participação menor dentro da sociedade. Thiago Fernandes de novo. Lá na rádio a gente conversou sobre a questão do aumento da dívida, mesmo em uma temporada em que o Atlético conseguiu receita recorde. A temporada passada do Atlético teve receita recorde. E aí você explicou pra gente um pouco sobre como isso é possível. Mesmo o Atlético tendo uma receita recorde, o Atlético encontrando um aumento da dívida tão considerável. A que se deve isso? Por favor, César, se você puder explicar para o nosso público aqui da TV. O que acontece, né? Por mais que a receita tenha sido recorde, você tem ali custos que cresceram também. Então, assim, primeiro, a operação, se não fosse pela venda de jogador, ela teria sido negativa. Não muito, mas teria sido negativa. Tá? Aí, se você adiciona o custo financeiro dessa dívida, então imagina que a operação tenha sido ali pouco mais de 100 milhões positivos, só que tem 200 e poucos milhões de despesa financeira. E ainda teve mais investimento em contratação, com isso tudo vai aumentando a dívida. Além disso, foi o que eu comentei, o clube tinha 200 milhões em caixa, 220 milhões em caixa em 23 e terminou 24 com 19. Ou seja, ele gastou 200 milhões do caixa e ainda aumentou as dívidas em 140 milhões, né? Que são isso. Juros que ficam acumulados, aumento do prazo de pagamento de salário, aumento em algum imposto renegociado, aumento de contratação. Então, são pequenos valores que, no fim do dia, por melhor que a receita tenha sido, você tem mais custos, você tem mais impacto financeiro, enfim, tudo mais. Afinal, o maior impacto que o clube tem, ele nasce das dívidas e das despesas financeiras. Se o clube tem que gerar esta receita e pagar a despesa financeira, sobra menos dinheiro para pagar outras contas e isso vão virando novas dívidas.
Ô César, no nosso futebol, por muitas vezes, a questão da bola não entrar, né, do não ser campeão, costuma ser usado como justificativa para abordagem de situações administrativas. Para o torcedor atleticano que está nos assistindo, tentemos colocar o melhor cenário esportivo para o Atlético daqui até o final do ano, tá? De uma forma hipotética, o Atlético sendo campeão brasileiro, da Copa do Brasil, da Sul-Americana, vendendo mais um atleta. Ainda assim, você entende que o cenário do aporte seria inevitável, César? Sem dúvida, porque assim, de novo, a gente está falando de uma dívida de 1 bilhão, só dessas onerosas, que vai gerar 240, que seja, milhões de dívida, porque pouco menos, só 200 milhões de custo financeiro. Com tudo isso, o clube ainda vai operar pouco acima do que a gente chama de break-even, né, do equilíbrio entre receita e custo. Então, entre toda a receita menos o custo, o que sobra vai ser pouco, e ainda tem que pagar ali uma série de outras dívidas, né? Tem que pagar outros clubes, deveria pagar outros clubes, né? Esse é o ponto. Tem que pagar os salários em dia, enfim, tem que pagar ali fornecedores e tudo mais, e vai faltando dinheiro. Então, de alguma forma, por melhor que seja o cenário, ainda assim o nível de receita vai ser muito próximo do que foi o ano passado, com custos ainda elevados e um custo financeiro muito alto. Então, ainda assim, o máximo que vai fazer é enxugar um pouco de gelo ali e aumentar a dívida marginalmente, né? Só um pouquinho para cima. Continua tendo uma necessidade recorrente de um aporte para poder reduzir essa dívida, para tirar a pressão dos custos financeiros e aí sim sobrar dinheiro para a operação. Galante para fechar. Ô César, para fechar, alguns... Família cruzeirense, a mídia discutindo aí, né, a atual situação do Cruzeiro e do nosso arquirrival, o Atlético, que uma situação que preocupa, né? É o Cruzeiro liberando o jogador aí que não vinha sendo aproveitado, a realidade é essa, né? É um jogador que acho que o Cruzeiro está mais do que certo em liberar, até porque não vinha sendo aproveitado, né? O Dinamo, né? Não vinha sendo aproveitado, sofreu com lesão, né? Então, eu acho que é até um gasto a menos, né? Inclusive a mídia se discute, né? O Cruzeiro podendo ir no mercado fazer mais alguma contratação aí no ataque, né? O nome não foi revelado, né? Não se sabe ainda quem é, mas o Cruzeiro ainda vai no mercado, sim, atrás de um atacante, né? E a gente espera que o Cruzeiro, pessoal, não, quando for agora, quando voltar as competições, né? O Cruzeiro não baixa a guarda, continue jogando o mesmo futebol que vinha jogando, né? Eu acho que foi importante, né? A chegada de Leonardo Jardim. É um cara aí que tinha muito cruzeirense aí que tava com o pé atrás, né? Sem sombra de dúvida, é um cara aí que, pra mim, fez toda a diferença no Cruzeiro, né? Quem queria jogar, ficou. Quem comprou a ideia, ficou. E futuramente, pessoal, a gente vai colher os frutos, né? Podemos dizer assim, né? O Cruzeiro, pra mim hoje, queira ou não queira, eu sei que tem muito rival aí que... Principalmente a mídia, né? Que a mídia colocava o atleta lá na parte de cima, né? Cruzeiro não sequer se falava. Ao contrário. Cruzeiro decolou, tá lá na parte de cima. E o atleta tá nessa situação que vocês viram aí. Situação financeira preocupante. À beira da falência. À beira da falência, pessoal. Muito não quer dizer, né? Não quer ser bem claro. Mas a realidade é essa, né? A situação do Cruzeiro é preocupante. Do Cruzeiro não, do atleta é preocupante, né? O Cruzeiro já passou por isso, mas se reestruturou. Chegou o Pedrinho para organizar a casa, graças a Deus. Agora a gente tá em outro patamar, né? É como eu disse. Queira ou não queira, o Cruzeiro vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil. Eu acho que o Cruzeiro tá no caminho certo. Inclusive pegou um adversário que, para mim, eu acho que o Cruzeiro não vai ter dificuldade. Claro, pessoal, sempre com o pé no chão. Sempre dizendo, jogo é jogo por jogo. Vamos ver o que é que tem pela frente. Vamos enfrentar. Não vamos entrar com salto alto, achar que já ganhou, que já tá nas... Não. Se for entrar com esse pensamento, cai fora. Se for entrar com o pensamento que o Cruzeiro é melhor e que não vai ter dificuldade para passar, e já tá nas quartas, não, aí dificulta, né? Aí dificulta, né? E a gente sabe como é. Então, esperar boas atuações, esperar que o Cruzeiro faça uma grande partida. Acho que é mais do que justo, né? Você pegar um time como o Cruzeiro pegou na Copa do Brasil e fazer 2 grandes atuações e 2 grandes vitórias. Até porque você chega com moral, pessoal. Vai chegar com moral nas quartas de final, né? E no Campeonato Brasileiro,
O Cruzeiro tem um grande elenco, os jogos é complicado, né? O calendário, mas o elenco do Cruzeiro dá para revezar e com o atacante aí, ninguém sabe, né? Mas o Cruzeiro ainda pode ir atrás de um atacante. Vamos esperar que seja um cara ali que chegue para somar, né? Um cara que chegue para agregar valor. Sem sombra de dúvida, o patamar do Cruzeiro, queira ou não queira, pessoal, hoje é outro totalmente diferente, né? E tomara que continue assim, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aí. Peço aí quem for novo, se inscreva no canal Raposa News. E até a próxima, pessoal.